Marcelo e essa é mais uma aula do Direito Penal Militar. E hoje vamos dar continuidade ao material que a gente estava vendo na aula passada, esgotando o edital da Polícia Militar do Estado de Goiás. Esse é o último tópico do edital, já fechando todo o edital da Polícia Militar do Estado de Goiás, dos crimes contra a administração militar. Lá no Código Penal Comum também tem esse tópico dos crimes contra a administração. Aqui o nosso é crimes contra a administração militar. A gente vai ver que os crimes são muito semelhantes, até porque é a administração pública como um todo. Então os crimes são bastante semelhantes e existe uma peculiaridade e alguns crimes, por ser uma instituição militar, ser um diploma castrense, diploma da administração militar. O primeiro crime que a gente vai ver hoje é o desacato. O desacato também é previsto lá no Código Penal Comum. Só que aqui ele vai apresentar em três espécies: desacato contra superior, desacato contra um militar de serviço, é claro, no exercício das suas funções, e o desacato contra um funcionário civil. O desacato a superior, ele é um crime próprio do militar. Por quê? Porque o único que vai ter superior é militar, na condição de superior, igual a gente viu lá na aplicação da lei penal, que o Código fala quem que é superior e quem que é inferior. Então, o militar que vai ter isso. O que eu vou chamar a atenção do crime de desacato a superior, porque existe um crime que chama, muito semelhante ao desacato a superior, que é o desrespeito ao superior. Nos crimes contra a hierarquia e a disciplina tem lá o desrespeito contra o superior. Nesse caso, primeira pegadinha da prova, ele vai apresentar o seguinte: desrespeitar superior diante de outro militar. Já o desacato não fala. Ou seja, para desacatar o superior, eu não preciso estar na frente de outro militar. Então, se eu conseguir provar, se o superior conseguir provar que houve o desacato, eu não preciso ter a prova testemunhal. Já o desrespeito superior, que a gente viu anteriormente, lá fala na frente de outro militar. Então, a primeira peguinha da prova de vocês que vai cair, vai ser nesse tocante, quando fala desrespeito a superior e desacato a superior. Vai estar as duas alternativas para você marcar lá na prova. Aí você vai lembrar o seguinte: o desrespeito a superior, eu preciso estar diante de outro militar ou diante de uma tropa. Já o desacato, faz-se o silêncio. Enquanto que desrespeitar pode ser por ato, por atitude qualquer, sem mesmo eu abrir a boca, eu posso constituir um desrespeito. Já o desacato, não. O desacato é a injúria, digamos assim, contra a vítima, contra o sujeito passivo, nesse caso, sujeito passivo mediato, porque sempre as vítimas nos crimes militares é a administração, não é o Estado, não é a pessoa em si. Só que para constituir o desacato, eu preciso de ter uma pessoa sofrendo essa injúria, que constitui-se o desacato, ele passa a ser sujeito passivo mediato, porque o imediato é o Estado. Então, vamos ver o que ele fala. Ó, desacatar superior ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando dirimir
Então, primeira coisa que eu vou escrever aqui, não precisa ser na presença de outro militar ou de outra pessoa. Segunda coisa que eu vou falar do desacato a superior é que é ofender. E esse ofender, ele obrigatoriamente vai ter que ser verbal. Por quê? O desrespeitar, o fato de eu balançar o ombro, digamos assim, o famoso tô nem aí, isso é um desrespeito. Só que não vai constituir desacato, ou simplesmente eu fizer assim na frente de outro militar, o desrespeito. Mas se for para não cumprir ordem, não cumprir determinação, eu estou incidindo num crime, em outro crime que pode ser a escusa de obediência, ou a recusa, melhor dizendo, de obediência. Então, ofender, e esse ofender, ele tem que ser verbal. E, para terminar, ele é agravado quando é oficial general ou comandante do militar. Cuidado com o termo comandante. Sabe por quê? Porque numa instituição militarizada sempre vai aparecer a figura do comandante. Ou ele é o comandante de serviço, ou ele é um comandante do destacamento, ou ele é um comandante de uma companhia, ou ele é o comandante da subunidade. Se nós pensarmos num batalhão, a subunidade dos batalhões são as companhias, subunidade. Toda vez que agravar lá no Código Penal Militar, quando fala oficial general ou comandante, o único comandante que vai agravar aqui é o oficial comandante da unidade. Cuidado com os pegadinhas da prova. Como ele desacatou o comandante do pelotão, o comandante da companhia, isso não agrava. Desacato a superior. Então, pode ser qualquer superior dele. Tá bom? O próximo, o desacato a militar e o desacato a funcionário civil, ele se comunga. O Código Penal quis dar uma diferenciada quando for militar e quando for civil. Então, quando ele falar desacato a militar ou desacato a assemelhado, o ato é o mesmo, é o ato de injuriar, é um ato de proferir ofensas contra os dois. Só que o desacato a militar, o cidadão ele pode estar tanto em serviço quanto em razão do serviço. Existe essa diferença. Eu posso estar em serviço ou atuando em razão do serviço. Professor, dá um exemplo. Por exemplo, o militar, quando ele depara com a situação de crime, vai falar o Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode, e os operadores de segurança, os policiais militares devem prender quem encontra em flagrante delito. Professora aí de penal é mais ou menos isso aí, né, professora? Quem se encontra em flagrante delito, o policial militar, ele pode prender, deve prender quem se encontra em flagrante delito, mesmo de folga. Aí eu vejo um cidadão cometendo um crime e eu vou agir em razão da minha função. Eu vou lá agir, vou prender o cara. No momento que eu estou prendendo o cidadão, alguém aparece, o vagabundo, o cachorro do governo. Observa que eu não estava de serviço, mas eu estava atuando em razão do serviço. Então, eu tenho o desacato a superior,
e o desacato ao militar, que está de serviço ou atuando em razão do serviço. O que vai diferenciar para o funcionário, que é o código vai falar o assemelhado ou o funcionário. Nós sabemos que a figura do assemelhado, a partir de 1988, desapareceu da nossa legislação. Hoje, todos os funcionários civis é regido pela 8.112 da União, ou os estados que têm funcionário civil é regido pelos seus estatutos próprios, ou até mesmo seletista, quando eles não forem estatutários. Mas qual que vai ser a diferença do militar e do funcionário? O funcionário só vai constituir crime de desacato contra o funcionário quando ele estiver dentro do quartel, dentro da unidade militar. Tá? Às vezes você tem um médico que trabalha dentro da unidade militar, dentro do âmbito ali. Um médico observa, durante a crise de saúde que está acontecendo, foi constituído hospitais de campanha. Hospitais de campanha, na realidade, o nome campanha seria guerra, hospitais de guerra ou de ato de guerra. É hospital de campanha, e muitos deles é do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu ainda não vi nenhum do hospital de campanha da Polícia Militar ou do Bombeiro, mas ali é uma área sujeito à administração militar, e alguém ali não satisfeito, tem um médico civil atendendo ali, um enfermeiro, um profissional de saúde, e alguém desacata esse funcionário lá. Aí é um lugar sujeito à administração militar, ou dentro de um quartel também pode ser. Então essa vai ser a diferença. Quando for civil, quando for funcionário, que o código vai trazer, é só em lugar sujeito à administração militar. E quando for militar, é de serviço ou atuando em razão do serviço militar. Beleza? Ficou dúvida aí quanto a isso aí? O desacato, lembra que o desacato ele é semelhante ao Código Penal comum, com essas nuances da administração militar. Então, o desacato é o primeiro crime que a gente viu a respeito dos crimes contra a administração militar. Restou dúvida aí? Eu vou pedir para vocês que, quanto à pena, vocês guardam no coração, decora, memoriza, faz anotação das penas. Não é comum cobrar sobre pena, mas vez ou outra cobra pena. No caso aqui, que é agravado, crime de desacata superior, ele é agravado quando é general ou comandante da unidade. Então, existe a pena, existe o agravamento. A pena do desacato é até 4 anos, mas isso aí você vai buscar. Eu não vou ler todas as penas não, tá, pessoal? É só para a gente conversando, às vezes interessa uma ou outra. Então, a pena é até 4 anos de reclusão, quando é simples, né, o do caput, desacato a superior. Quando fala até 4 anos de reclusão, vale lembrar que a pena mínima de reclusão é de 1 ano. Então, eu não vou, mesmo o código falando que até 4 anos de reclusão, eu não posso dar uma pena de reclusão com menos de 1 ano. Ficou claro isso? Quando é detenção, até tanto tempo de detenção, mas a pena mínima de detenção é 30 dias. Outra coisa que ele fala do agravamento, ele vai falar assim, ó, a pena é agravada. Ele não falou nada, ele só fala o seguinte, a pena é agravada. Quando o código não traz o quanto do agravamento, é agravado 1/5, 1/3, 1/4, a metade, quando não traz, nesse caso não trouxe, então a pena é agravada de até
de 1/3, melhor dizendo, de 1/5 até 1/3. 1/5 é menor do que 1/3, tá? Então, é agravado de 1/5 até 1/3, tá bom? É só para a gente memorizar. Eu não vou falar das penas, tá? As penas não tem como fazer um jogo, a não ser a pena do artigo 183, que é insubmissão, que é a única do Código Penal, que vai falar que a pena é de impedimento. É o único. Então, não tem dificuldade da gente lembrar, da gente não lembrar. É a pena do impedimento. Tá bom? Vamos mais adiante um pouquinho. Um segundo crime é o crime de desobediência. O crime de desobediência, ele também vai aparecer, igual eu falei, os crimes contra a administração militar e a administração pública, eles vão se assemelhar, até porque é crime contra a administração, né? Não tem por onde fugir. O crime de desobediência fala que é crime desobedecer ordem legal de autoridade militar. Quem que pode desobedecer ordem legal de militar? Quem que pode desobedecer? É só um militar? Não. Qualquer pessoa pode desobedecer uma ordem legal de uma autoridade militar. Ei, não estaciona aí. Ei, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Pare o carro. Isso são uma ordem legal de uma autoridade militar. Então, qualquer pessoa pode desobedecer, assim como acontece no Código Penal comum. Nós estudamos anteriormente, dos crimes contra o dever e o serviço militar, da escusa de obediência. É muito semelhante a escusa de obediência com a desobediência, a recusa. Toda hora eu quero falar escusa. A recusa de obediência com a desobediência. A recusa de obediência vai estar ali voltado mais para as atividades de serviço. O último material eu mandei, eu fiz um quadrinho lá para a gente não ter dúvida. Mas assim, para ficar grosso modo mais claro, é quando é relacionado ao serviço. Essa é a recusa de obediência. E esse é só o militar que vai cometer esse crime. Já a desobediência, qualquer pessoa pode cometer. A pena dele, detenção de 6 meses detenção até 6 meses, melhor dizendo. Detenção até 6 meses. Eu falei anteriormente, quando o crime é de detenção, a pena mínima é de 30 dias. Por que eu estou falando isso? Porque ele pode dar um texto bonito ali e falar que ele pode pegar 15 dias, como a pena é até 6 meses, se até 6 meses ele pode pegar 15 dias de detenção. Não, não pode. A pena mínima a ser aplicada a ele é de 30 dias. Assim como a reclusão, a pena mínima é de 1 ano. Então, desobediência sem novidade é muito parecida ali com o Código. Só a título de curiosidade, o STF, a lei de introdução ao Código Civil, e a lei de introdução ao direito brasileiro, fala que uma lei só pode ser revogada por outra lei. Assim, a grosso modo, uma lei precisa de outra lei para revogar aquela lei. Só que a interpretação do STF é o seguinte: se existe uma penalidade administrativa ou uma penalidade civil, uma aplicação, uma responsabilização civil ou uma aplicação de uma medida administrativa, não existe o crime de desobediência. Essa é uma interpretação, até mesmo alguém que for prestar um concurso aí, uma interpretação recente. Dá um exemplo, professor Marcelo. Quando o agente de trânsito pede para o cidadão parar e o cidadão não para, em tese ele estaria cometendo um crime de desobediência, certo? Certo. Mas o próprio Código de Trânsito brasileiro
vai falar que existe uma infração quando o cara evade do agente de trânsito. Se existe uma infração administrativa, eu não aplico o crime, eu aplico a infração administrativa, porque o entendimento que o direito penal ele é chamado de a última ratio, a última razão do direito, quando não consigo aplicar nada, nem na esfera civil, nem na esfera administrativa, aí que eu vou aplicar o direito penal. Como ele é a última ratio, então primeiro eu preciso aplicar todas as medidas administrativas. Se não der certo, aí que eu aplicaria o direito penal, que seria o crime de desobediência. Só a título, tem o Luiz Flávio Gomes que fala mais bonito, que a prisão é a extrema ratio, a extrema razão da última razão, que é a última ratio, né? Então, eu vou mesmo aplicando o direito penal, eu só vou prender alguém em último caso, em última situação. É isso que diz o nosso direito brasileiro e que está se aplicando hoje em dia. Tá bom? Beber uma água. Mais adiante, ingresso clandestino. O ingresso clandestino, você só vai ver no nosso código mesmo, Código Penal Militar, é quando o cidadão entra em um estabelecimento militar usando de subterfúgio. Seria quase que uma invasão de domicílio, mas não é invasão de domicílio, mas você entra num estabelecimento militar, seja ele um quartel, seja ele um hangar é onde ficam os aviões, seja ele um navio, porque para quem não sabe, um navio militar ele é um quartel. Tem navio militar aí que tem 6 mil, 8 mil, 12 mil homens dentro de um navio, um porta-avião, por exemplo, tem gente para dar com pau. Então isso aí é um quartel, digamos assim, ou qualquer outro lugar sujeito à administração militar. Tem lugar que a gente coloca, mesmo não sendo um quartel, mas é uma área destinada a guardar veículos apreendidos, a guardar material. Não é um quartel, mas é um lugar sujeito à administração militar. Usando passagem irregular ou iludindo a vigilância da sentinela ou da vigia. Ou seja, eu entro por um lugar irregular que não deveria entrar. Nas Forças Armadas, isso muito é cobrado. Lembro-me uma vez que eu era militar das Forças Armadas em Brasília. Lá em Brasília tem o Lago Sul, onde fica o Comando Aéreo Regional e a Base Aérea. Não chama, hoje mudou a nomenclatura, agora é a Ala 1, lembrando sempre dos aviões, né? Ala 1, Ala 2, mas na minha época era Comando Aéreo Regional e Base Aérea de Brasília. O quartel, os alojamentos, era ali no meio. Do portão ao quartel, você gastava, tinha que andava a pé. Na minha época, ninguém tinha carro. Hoje em dia, que o pessoal tem carro, isso tem 24, 25 anos atrás. Tem um tempinho, né? Só que existia uma passagem no muro. Eles abriam uma passagem, melhor dizendo, no alambrado. Eles conseguiam abrir uma passagem para chegar mais rápido no quartel. Os caras iam tomar uma de madrugada, morava no quartel, assim como eu morava, e entrava para não dar aquela volta do tamanho do mundo para chegar no alojamento. E esse pessoal, lembro-me que esse pessoal foram presos. Por quê? Porque estava entrando em um lugar irregular. Não sofreram a penalização do Código Penal Militar, porque as pessoas entenderam que poderia resolver de maneira administrativa. Então, responder administrativamente ali, sem precisar responder o Código Penal. Porque, mais uma vez, o crime é só quando eu não consigo aplicar o Código Penal. Quando eu não consigo aplicar outros institutos, eu aplico o Código Penal. Mas é só a título de curiosidade. Por exemplo, os quartéis grandes, tem portão sul, portão norte, portão da guarda, às vezes você quer passar pelo portão que está fechado por determinado horário. Então eu teria, de noite eu só entro por um portão, que é o portão da guarda do quartel, que é ali onde fica a guarda, fica a recepção. Se eu entrar para outro lugar, eu estou entrando para um lugar clandestino. Ou iludindo o guarda para entrar. Detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui, se
se o fato não constitui crime mais grave, né? Ou envolver outro crime ali. Tá bom? Então, essa primeira parte eu falei de quem? Falei do desacato, falei da desobediência e do ingresso clandestino. O que é um pouco diferente seria o ingresso clandestino. O médico ele pode chegar no hospital e pular a janela e entrar. Num quartel você não pode fazer isso, mesmo que você trabalhe, mesmo que fosse a janela da sua sala, você não pode fazer isso, a não ser que justifique, é claro, né, porque você está fazendo aquilo. No quartel existem os lugares certos por onde você deve entrar. Então, o mais diferente um pouco é o ingresso clandestino. O desacato, igual eu falei, a superior, a militar e a funcionário. Quanto aos funcionários, só vou colocar aqui em lugar sujeito à administração militar. Tá bom? ADM militar. Esse é o mais da primeira parte dos crimes contra a administração. Então, desacato, lembra, ofendi alguém, eu estou desacatando, ofendi verbalmente, eu preciso expressar, eu preciso ter a intenção de denegrir, de macular, de diminuir a pessoa, tá? Lugar sujeito à administração, o desacato teve um julgado recente, não é um julgado, foi um julgado, melhor dizendo, um caso específico. Cuidado, o caso específico pode até virar uma interpretação, o pessoal seguir, mas não vira jurisprudência. Então, teve um julgado em que o pessoal falou que o crime de desacato, em outras palavras, resumindo, não existe. O funcionário público, ele teria, é o ônus do funcionário público ser desacatado. Vamos esperar aí se isso realmente repercutir, virar uma repercussão e ser julgado no STF. Mas é só a título de curiosidade, a prova da gente não tem segunda fase, não tem questão discursiva, não precisa ater a essas coisas por enquanto, tá bom? O segundo tópico que a gente vai ver dos crimes contra a administração militar também é um crime muito comum. Muito comum não, é previsto, né? E cai com frequência nos concursos públicos. Por quê? Porque o funcionário público ele tem que ser um cidadão polido, ele tem que ser um cidadão ético, ele não pode ser voltado à prática de crime. E existe um crime que eu escrevi ali agora, que é muito repudiado por todos e dentro da administração militar não poderia ser diferente. A gente usa até um termo para esse pessoal que faz isso. Por incrível que pareça, a gente vê muita coisa besteira dentro da rede social e o senso comum acaba trazendo uma interpretação errônea. A gente vai falar, mas o crime de peculato, o crime de corrupção, esses crimes são repudiados aí fora e no meio militar pior ainda. A gente usa uma expressão chula, mas é uma expressão, a gente fala assim, mão de macaco. Ninguém quer um cidadão desse perto. E se virar um processo administrativo, certeza absoluta que esse cidadão vai perder o cargo público dele. Professor, mas ele foi absolvido no judiciário por falta de prova. Se a administração entender que ele cometeu esse crime, ele vai para a rua, mesmo sendo absolvido lá no judiciário, porque as esferas são independentes, a administrativa e judiciária. O cidadão ele pode ser absolvido na judiciária e ser punido na administrativa. E o famoso corrupto, digamos assim, ele vai ser excluído. Lembro muito daquele filme, Tropa de Elite. Lembra lá que quem assistiu, quem teve essa oportunidade, assistiu Tropa de Elite 1, quando começa o curso de operações especiais, aqueles que eram corruptos foi colocado para fora, ou
saiu logo no começo ou foi forçado a pedir para sair. Porque são coisas que não é admissível. Existe tanto no meio militar quanto no meio civil. Um médico, professor, em todas as áreas. É um câncer na sociedade. E tem gente que acha que isso é normal. O meio militar vai existir porque existe. Nós fazemos parte da sociedade. Mas não é uma coisa aceitável. Não é repugnante esses atos. Por isso que direto, vira e mexe, sempre está caindo nos concursos da área policial, principalmente. Porque o cara lembrar que isso é crime e se ele fizer isso, ele vai perder o cargo público dele. Peculato. Existe 4 figuras do peculato. Primeira figura, peculato chamado apropriação. Segunda figura, peculato desvio. Terceira figura, peculato mediante erro de outrem. E por último, peculato culposo. Professor, explica cada um aí. Explico sim. Peculato, a grosso modo, para você entender melhor, é o cara meter a mão naquilo que não é dele. Peculato é meter a mão naquilo que não é dele. Primeiro, a coisa tem que ser móvel. Professor, é furto? Não, que a gente vai ver a diferença do... Eu falei em furto, existe a quinta, eu falei 4, né? A gente vai ver a diferença do furto e do peculato. Então, é a apropriação, desvio, mediante erro, culposo e peculato, furto. Então, vamos ver qual que é a diferença desse aí para o furto. Primeiro, para ser peculato, o dinheiro tem que ser, a coisa, né? Tem que ser pública, a quem você tem a guarda, a vigilância, ou particular. Na mesma situação, a coisa que veio a você em função, em razão, né, do cargo que você exerce. Professor, não entendi, não. Você é um policial militar e recebeu um determinado valor para ser aplicado na construção, no conserto de uma viatura, por exemplo. Existe um fundo do Estado e ele colocou você como gestor desse fundo. O Estado manda para cada quartel um dinheiro X para manter a manutenção do quartel. Você pega esse dinheiro e enfia no bolso. Você apropriou. Então, o primeiro caso de peculato é o peculato apropriação. E ele fala o seguinte: apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro móvel público ou particular de que tenha posse e detenção em razão do cargo ou comissão. Peculato, você vai lembrar de cara dessa palavra aqui, ó, apropriação. Então, você apropriou para você ou para o terceiro, é o primeiro caso de peculato, que é o peculato apropriação. O segundo caso, chamado de peculato desvio. Você pegou a arma e deu destino a ela naquele fim em proveito próprio ou alheio. É claro que vai haver um concurso de crime, mas eu vou falar aqui de um fato. Já teve policial militar emprestando a arma dele para alguém cometer crime. É claro que vai haver um concurso de crime aqui, né? Mas ele desviou a função em proveito dele ou de terceiro. Tá bom? Outra coisa,
A gente fala de coisas pequenas, mas tem coisas grandes, tem coisa pequena. Você pega os computadores do seu quartel lá, e tem você tem 2, 3 computadores, com a falta de efetivo, está esperando vocês entrar na Polícia Militar para ocupar todos os postos da Polícia Militar. Vocês vão passar e ajudar nós, hein? Mas está lá, um posto desocupado, uma função administrativa, e tem um computador parado lá. Esse computador está parado. E o motor, não, como que chama do computador lá? Fugiu o nome aqui do computador. CPU. O CPU do computador estragou. Do seu amigo estragou. Aí o que você faz? Fala, não, eu tenho um lá no quartel, você pode usar. Quando eu precisar, eu pego de volta. Você não precisa comprar. Esse você pode usar, a pessoa leva, você desviou em proveito de terceiro. Ah, professor, mas ia acabar lá. Mas a função dele era aquela lá. Tá? Você está desviando aquilo que está sobre sua guarda em razão da sua função ou cargo. Então, nós vimos 2, a apropriação e o desvio. Na sequência do código, ele vai falar do peculato furto. Peculato furto. Você não tem a guarda. Não está sob a sua guarda. Mas você, como funcionário público, funcionário militar, você tem acesso a determinadas sessões. Aí eu vou na sessão do meu amigo, que eu tenho acesso em função do meu cargo, vou e aproprio de um bem. Vou lá e pego um bem que estava sobre a guarda dele. Na realidade é furto. Só que o código vai trazer o peculato furto. Justamente por causa dessa confiança ou desse acesso que você tem em função do cargo. Talvez o seu colega trabalhe na mesma seção que você. Isso é o peculato furto. Ele vai responder por alguma coisa se provar que ele foi desleixado, ele vai responder pelo peculato culposo. Você, como funcionário, vai responder como peculato furto. Você que não tem a guarda do bem ou da coisa móvel. E seu amigo pode ou não responder por peculato culposo. Professor, o que é peculato culposo? Vou falar agora. Peculato culposo é quando você contribui culposamente para o peculato. Furto, no caso, né? Você contribui culposamente para subtrair alguma coisa que estava sob a sua guarda. Lá no direito penal comum, a gente usa, né, negligência, imperícia, imprudência. No Código Penal Militar é a mesma coisa, só que a gente usa termos diferentes. A gente usa por falta de diligência necessária, falta de uma diligência, um cuidado especial, isso vem a ser subtraído. Precisa ser de outro funcionário subtrair? Não. Qualquer pessoa. Você está patrulhando pelas ruas da cidade, resolve parar numa lanchonete para você lanchar. Pega o dinheiro, seu moço, quanto que é o cafezinho? Café, tantos reais. E o pão de queijo? Tantos reais. Você, policial militar, tira o seu dinheiro e vai pagar. Só que você deixou a viatura lá fora com uma arma lá dentro, a arma longa, que você não entrou na lanchonete com essa arma. Entrou você e seu colega. Passa alguém e furta essa arma. Você vai responder, o cidadão que furtou, claro que vai ser preso, vai responder por furto, não por peculato culposo. Vai responder por furto. Já vocês vão responder por peculato culposo.
você faltou a diligência, o cuidado, o zelo necessário para com a coisa pública. Peculato culposo e peculato furto. Peculato culposo, se você contribui culposamente para outra pessoa subtrai ou desvia o dinheiro, valor, o bem, ou dele se aproprie. Peculato furto, não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Tranquilo? Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. Professor, mas eu não tive culpa. Mas se provar que você não teve o zelo necessário, você vai responder criminosamente. Professor, mas não tem jeito para mim, eu vou responder mesmo. O código fala o seguinte: se você reparar o bem, você chega lá, você que está respondendo por peculato culposo, chega na seção de material bélico da Polícia Militar, onde você está trabalhando. Bom dia, coronel. Eu dei uma mocorongada e furtaram o meu fuzil. O que eu posso fazer? Uai, você tem que comprar outro fuzil. Quanto custa? Fuzil custa R$5.000. Ah, não, eu pago. Emite a nota aí, deixa eu pagar os R$5.000, porque eu estou respondendo pelo peculato culposo. Vai adiantar alguma coisa? Vai. Se ele pagar, ele respondendo pelo peculato culposo, tá, pessoal? Peculato culposo. Se ele pagar antes da sentença irrecorrível, antes do trânsito julgado, se ele pagar antes da sentença, e aí cuidado, porque lá vai falar o seguinte no código de vocês, na prova de vocês: se ele pagar antes do julgamento, ou antes da sentença de primeiro grau, é antes da sentença irrecorrível. Ou seja, se ele recorrer, se cabe recurso, ainda ele pode pagar. Se ele pagar, extingue a punibilidade. Agora, ele mocorongou de novo. O cara é mocorongo. Deixou furtar o fuzil. Deixou ser condenado. Aí ele achou, aí eu fui condenado. Foi. Não cabe mais recurso, você dançou. Mas mesmo assim ele resolve pagar. Ele pagou depois da sentença irrecorrível. Pagou depois, a pena é diminuída pela metade. Pagou antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Pagou depois, reduz pela metade a pena dele. A pena no peculato culposo é detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? Por último, sobre peculato, é o peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro qualquer utilidade que no exercício do cargo ou comissão recebeu por erro de outrem. Vamos imaginar o cidadão que trabalha no setor financeiro da polícia. A gente aqui chama de gerência financeira. E cada estado vai ter comando financeiro, comando de gestão e finanças, alguma coisa assim. Cada estado tem o seu nome. Mas, a grosso modo, né, o gerente financeiro da sua polícia. São 10 mil, 12 mil, 20 mil, 80 mil homens, vai depender muito do estado em que a polícia militar está. É muita gente para você administrar. E, às vezes, o pagamento é feito vinculado ao CPF. Aí ele vai e erra o seu nome, o número do CPF. O último número, em vez de colocar 4, coloca 17. É porque o teclado 4, 7, assim, está alinhado, né? Ele aperta um e coloca o outro. E vai.
e esse dinheiro pode ser um dinheiro de uma ajuda de custo, pode ser um dinheiro de uma diária, não o seu pagamento. E esse dinheiro vai cair na sua conta. Você pega e, ó, fica caladinho. O dinheiro da ajuda de custo caiu na minha conta. Um dinheiro a mais, não sei nem de onde que eu vim, mas caiu, eu vou gastar esse dinheiro. Se você não tem direito a ele, ele veio até você por erro de outro, e não foi? Se você apropriar-se dele, você está cometendo um crime de peculato. E a reclusão, nesse caso, de 2 a 7 anos. 2 a 7 anos. 2. Por que eu estou repetindo 2? Porque quem for condenado à pena privativa de liberdade de 2 anos acima, ele faz o quê? Perde o cargo público. Não se admite espertalhão no serviço público. Ah, eu vou ficar calado, o dinheiro vem, não foi eu que eu depositei mesmo. Se o dinheiro não é seu, caiu na sua conta, meu filho. Opa, veio um dinheiro aqui na minha conta aqui, de quem que é? De quem que é esse dinheiro? Talvez foi um bônus que o governador deu para todo mundo, tudo bem. Mas caiu na sua conta, não é seu? Não, devolve. Na hora. Porque se você responder por esse crime, você pode ser excluído do serviço público. Mais 2 crimes. 2 conjuntos de crimes, né? Que é a concussão e a corrupção. Concussão. Eu falei agora há pouco. Concussão. Concussão. Do peculato. Peculato é apropriar-se da coisa, pública ou privada. Agora, concussão, exigir. Sempre lá na prova de vocês vai aparecer assim. Ele vai dar o crime, ou vice-versa, né? E vai dar o texto. O crime de concussão é... Aí ele vai falar assim, apropriar-se, exigir-se, solicitar, receber vantagem indevida em razão do cargo. Então, o primeiro, para você guardar na cabeça, foi o peculato. Peculato é apropriar-se. Concussão é exigir. Guarda isso no coração de vocês. Exigir. Cai lá, exigir vantagem indevida em razão do cargo ou antes de assumi-la, tá? Aquela coiseira toda, né? Se você exigir vantagem indevida, você comete crime de concussão. Essa parte de concussão, qualquer vantagem indevida. Você, me dá R$10, 2 vacas, uma bezerra, porque quando eu assumir, ó, antes de assumir, eu vou ser o chefe da seção de educação física do batalhão e a gente precisa arrumar a quadra de esporte. Se você me der, né, aí você coage, né, você vai fazer o piso dessa quadra. Uma coisa é solicitar, a gente vai falar, exigir. Mas o professor está solicitando. Não, aí ele começa a mandar mensagem, ele começa a cercar o cara, para o cara pagar. Isso é exigir. Começa a jogar indireta para o cara. Isso exigir. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu realmente isso. Aqui no estado de Goiás. Uma quadra de esporte determinada aí. Aí, a hora que fechou no cidadão lá, não era um oficial, né? A casa caiu para o lado dele. Então, exigir vantagem devida, antes, inclusive, de assumir, em razão do cargo, ou até mesmo antes de assumir, direta ou indiretamente. Vai ter licitação. Você que sabe. Você quer ganhar a licitação? Não sei, o que você pensa? Não seria bom? Você fica jogando indiretamente para o cara. Isso é exigir, tá? Exigir qualquer vantagem indevida. O que eu vou chamar a atenção de vocês é no verbo exigir. Apropriar-se,
exigir. Agora a gente vai falar de solicitar e de receber. É isso que vai diferenciar. Essa é a única diferença na prova de vocês. Assim como no Código Penal comum. É o tal do exigir. E exigir é, entre aspas, com força. Não que você vai pegar, né? Você vai coagir mesmo o cidadão. Você vai forçar que ele te dê. Isto é exigir. Tá bom? Pode ser, por exemplo, o cidadão, ele está numa barreira policial, você vai trabalhar em barreiras policiais, você vai trabalhar em blitz, você está aí na barreira policial, o cidadão está com um veículo adulterado, seja documentação, você ali na barreira. Você solicita. Solicitar não é exigir. Concorda comigo? Solicita vantagem devida para o cara para você liberar ele. Só que ele não dá. Ele não dá e o que o policial faz? Fica com ele, vamos imaginar, 8 horas da manhã. Não libera ele, não faz a multa e fica lá. Você concorda comigo que ele está sendo coagido? Deu hora do almoço, ele nem almoçou ainda, você está lá na barreira, não deixa ele sair, espera aí que eu vou fazer, espera aí que eu vou te multar, espera aí, e vai de 8 da manhã às 5 da tarde. O primeiro momento ele tinha solicitado, se o cara tivesse dado liberado, ele respondia por outro crime. Agora esse não, esse ele está exigindo, mesmo ele não tendo falado mais nada, tá? Então o exigir é aquela coação, seja ela física, seja ela moral. A coação. É claro que a física, ela vai responder também por outro crime. Tá bom? Nessa mesma pegada da concussão, existe outro crime que chama excesso de exação. O excesso de exação é você cobrar excesso de exação. É você cobrar taxas, imposto, emolumento, aí entra aí contribuição ou qualquer outra coisa, que o código ele vai falar, existe a diferença entre imposto e taxa, né? O imposto é aquilo que o Estado, que você paga sem o Estado te der nenhuma contrapartida, tá? E o IPVA. Fala assim, eu pago IPVA, essas estradas são esburacadas. O imposto não vincula nada. Você paga o imposto é porque você tem carro, não é para arrumar a estrada. Você paga IPTU é porque você tem casa, não é para fazer bueiro ou qualquer outra coisa. Não é para roçar a rua, é imposto. Tá? Então o imposto tem essa característica. A taxa não. A taxa você paga para alguém fazer alguma coisa para você. Aí é taxa. Então o imposto é a taxa, existe a contribuição, que é outro gênero, outra espécie também, né? Que é um acordo entre você e o Estado. Você quer que arruma a sua rua? Eu quero. Asfalta a sua rua? Aí vem a prefeitura, arruma e cobra de você. Sabia que ela pode fazer isso? E chama-se contribuição. Ou aumenta no seu IPTU, que é contribuição de melhoria, que é outro tipo de taxa, outro tipo de imposto, né, digamos assim. Mas voltando aqui, você cobra aquilo que não é direito. Vou cobrar um veículo apreendido, vou cobrar uma taxa X ali que não é previsto porque o carro ficou apreendido no quartel. Se não tem previsão, é excesso de exação. É claro, você vai ter que... Mas eu já paguei a taxa, o pátio já paguei a taxa de estadia. Não, mas você vai ter que pagar a taxa do guarda, a taxa do vigia. Você exige, não vou liberar enquanto você não pagar a taxa do estadia. Isso chama excesso de exação, tá bom? Outra situação é quando tem o direito de cobrar, o Estado, o quartel, você como agente público tem direito de cobrar e faz de maneira vexatória. Ou você não vai pagar a estadia lá do carro que ficou apreendido, não. O carro lá está apreendido, paga lá, no meio de todo mundo, chamando
atenção, falando com o carro apreendido, para falar para o cara, vai pagar o carro, vai pagar o pátio, vai pagar o IPVA do carro. É claro que não cabe a ele cobrar o IPVA, mas é só para você ter um exemplo do que seria excesso de exação. Ou, por fim, também nesse mesmo tópico, existe a concussão, o excesso de exação, existe outro crime que chama desvio. Olha só, existe um crime que chama peculato mediante erro de outrem. Aquela coisa que veio para você. Já o desvio é aquilo que você recebeu como imposto, taxa ou qualquer outra coisa para colocar nos cofres públicos. Imposto, taxa, essas coisas você recebe e vai para um fundo único. Por isso que eu falei que o imposto não vincula nada. Você pega o imposto, você como fiscal, você que tem o direito de receber, e joga lá dentro do cofre. É cofre único do Estado. Só que você pegou o dinheiro e embolsou. Isso não é peculato mediante erro de outrem. Isso é desvio. Desvio. Você recebeu em razão do cargo, da função, para depositar em cargo público, só que esse dinheiro vem indevidamente. Às vezes o cara ia pagar R$10, pagou 20. Pagar 30, pagou 50. Era pagar a taxa A, pagou taxa B. Ele veio até você indevidamente. Só que aquele dinheiro era um dinheiro que era para ser depositado em cofre público e você não depositou em cofre público. É chamado de desvio. Então, no tópico de concussão, você vai achar lá concussão, excesso de exação e desvio, que é um crime também, onde a pena de reclusão de 2 a 12 anos. Se você observar a pena, eu não estou falando pena por aquilo que eu falei no começo da aula, que vocês vão ter que dar uma mastigada na pena, são poucos artigos, é fácil. Mas a pena de concussão é de 2 a 8 anos. Já o de desvio aumenta mais 50% nisso aí, é até 12 anos. Então, se você exigir, a palavra é exigir, você não precisa receber, tá? O fato de você exigir, sua pena é de até 8 anos, não é pouca não, tá? Mas se você chegar a receber um dinheiro indevidamente, que era para ser depositado no cofre público, e você enfia no bolso, a pena é de até 12 anos. É maior a pena, tá? E o último crime, dos crimes contra a administração militar que a gente vai falar hoje, é do crime de corrupção. Câncer na nossa sociedade, tem gente que concorda. Eu vi um videozinho de um lançamento de uma pré-campanha política, um determinado partido aí, e o cara fala até bem, né? A nossa meta é fazer isso, fazer aquilo e roubar pouco. O ideal seria não roubar. Mas parece que está tão incutido na cabeça do cidadão, isso é sério, que roubar é normal. Você não pode roubar muito. Você tem que roubar pouco. Então, assim, a corrupção está tão grande no nosso meio que às vezes as pessoas falam palavras e nem percebem aquilo que ele está falando. A primeira corrupção é a corrupção passiva. Corrupção passiva. Olha só, o peculato, a palavra-chave era apropriar-se. A concussão, a palavra-chave é exigir. A corrupção passiva, a palavra-chave é receber. Então, isso aí você vai guardar no coração, justamente para aquilo que eu falei, dos peguinhas da prova. Ele vai dar um texto muito parecido, só que ele vai trocar. Por exemplo, ele vai falar que receber está lá em concussão, receber indevidamente, aquelas coisas todas, né? Vai estar lá em concussão. E você vai falar assim, não,
receber é corrupção passiva. Geralmente, o agente público, ele comete o crime de corrupção passiva, que ele recebe indevidamente, né, para fazer ou deixar de fazer atos da sua função pública. Vamos ver? Receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar a vantagem de tal promessa. Vou contar uma história que aconteceu em Barra do Garças, Aragarças, tem uma ponte, melhor dizendo, tem duas pontes, entre Barra do Garças e Aragarças. Barra do Garças no Mato Grosso e Aragarças em Goiás, existe uma cidade chamada Pontal do Araguaia. Ali ficava uma barreira policial. Existe uma marca de jeans famosa que explodiu no estado de Goiás, no Brasil afora, essa marca nem existe mais. Um agente público aceitou promessa indevida. O agente, o condutor, o corruptor ativo, né, o que entrega, o que dá, ofereceu, prometeu para eles 3 calças jeans. Eu até fiquei pensando, vocês eram 2 agentes, como que eles iam dividir as 3 calças jeans? Deve ser uma calça e meia para cada um. E liberou o veículo. Só que esse cidadão entrou em contato com o comando da Polícia Militar do Mato Grosso, e quando eles foram receber as 3 calças jeans, porque ele aceitou, só o fato de aceitar é crime. Só o fato dele receber, né? Para não fazer é crime. Quando ele foi receber as calças jeans, o serviço de inteligência estava lá e prendeu os 2 cidadãos pelo crime, foram expulsos da Polícia Militar, eram policiais militares, inclusive um deles fazia faculdade comigo quando eu morava ali, e foram excluídos da polícia. Ele aceitou promessa indevida. Só o fato de você receber, você comete o crime. Só o fato de receber. Você pega o dinheiro do cara, eu já vi, dinheiro de otário é matula de malandro. Pega o dinheiro do cara, enfia no bolso e mesmo assim faz a notificação, faz a autuação. Mesmo assim, você cometeu crime de corrupção. Qual que é a diferença? E se eu não tiver feito, professor? Aí vem a diferença. Aí agrava a pena. Aquele que recebe e continua fazendo o seu serviço, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Lembra, acima de 2 anos é rua, qualquer servidor público. De 2 a 8 anos de reclusão. Agora, se você pegou e não deixou de atuar porque você recebeu esse dinheiro, a pena é aumentada de 1/3. Aumenta 1/3. Agora, existe situação que o servidor público passa. Infelizmente, existe essa situação, seja ele policial ou militar ou não. É a famosa pressão política. Quando eu falo pressão política, não é aquela pressão político-partidário. Existe a pressão, eu sou o prefeito, eu sou filho do prefeito, eu não sei. Mas existem outras pressões políticas. Pode existir uma pressão política religiosa. Às vezes o agente público, ele é de determinada religião e o líder daquela religião liga para ele. Eu vou falar de trânsito aqui, pessoal, porque é mais fácil a gente assimilar, mas existe todo tipo de corrupção. Tá? Liga para ele porque um irmão da igreja ia ser autuado no trânsito. Aí ele liga, não, irmão, deixa o cara é trabalhador, e você sofre aquela pressão para liberar determinada situação. Ou o chefe do quartel mesmo, não, fulano, se você puder, eu não estou mandando não, mas é se você puder. Esse se você puder é uma coação. Porque se você não puder, pode sobrar consequências para você e às vezes o cara
atende esses pedidos. Então, quando houver retarda, né, não pratica, deixa de fazer, cedendo essa pressão, essa influência de outra pessoa, nesse caso a pena é diminuída. Detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Então, se você receber, você comete crime, mesmo fazendo o seu dever. Só o fato de você receber. Se você receber e não fizer, deixar de atuar, a pena é agravada. Agora, quando você deixa de atuar, recebendo pressão, o código vai falar influência de outrem, mas é a pressão mesmo, cedendo uma pressão ali, um pedido de alguém, aí você tem uma atenuação da pena, que é a detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? E para encerrar, não tão menos importante, é a corrupção ativa. Se tem a passiva, tem a corrupção ativa. E a corrupção ativa, geralmente, não é o funcionário público que comete no exercício da função. É aquele que oferece. Aí o verbo que o código vai trazer é dar, oferecer ou prometer. Dar, oferecer ou prometer. Dar, oferecer ou prometer. Então, dar, oferecer, prometer. De vez em quando a gente vê na mídia aí o cara oferecendo, o policial filma ele oferecendo, é só o fato de oferecer. Não precisa o agente nem pegar no dinheiro. Se ele conseguir provar que o cara estava oferecendo, para você, como policial militar, deixar de fazer a sua função, ele vai cometer um crime que chama corrupção ativa. Então, eu tenho a corrupção passiva, que é receber, a corrupção ativa, que é dar, oferecer, prometer, a concussão, que é exigir, e o peculato, que é apropriar. Guarda isso na cabeça de vocês. E da mesma forma, da corrupção ativa, se o agente deixar de fazer o que lhe compete, porque você deu, porque você ofereceu, ou porque você prometeu em dar, a pena é aumentada. Então, tem um aumento de 1/3, assim como na corrupção passiva. Corrupção passiva, aumento de pena de 1/3, se o agente deixar de fazer o seu serviço. Corrupção ativa, aumenta 1/3, se o agente deixar de fazer o seu serviço. Beleza? E na parte de corrupção, tem um crime que chama, e aí nós encerramos a nossa parte, que chama participação ilícita. Essa participação ilícita vai cair, ou melhor dizendo, pode cair no código de vocês, até porque a lei 8666 de 93, é isso? 866, é a lei do cão, né? Que é 666, 8666, eu acho que de 93, que fala das licitações. Dependendo da situação, passa a ser crime militar agora, né? Com a mudança do artigo 9º do nosso Código Penal Militar. Mas, para encerrar, participar de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa, em contrato, fornecimento ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que devo informar ou exercer fiscalização em razão do ofício. Não entendi foi nada, professor. Você trabalha na reserva de arma. Como o valor é pequeno, lei de licitação, às vezes existe casos de dispensa de licitação. O que você faz? Você, como o chefe do armamento da Polícia Militar do Estado de Goiás, você vai e você não pode participar, até porque o oficial ele não pode ser dono de empresa. Ele fala, mulher, abre uma empresa e a gente vai fornecer. Licitamente, não precisa ser nada ilícito. Lícito, você vai oferecer as armas. A Polícia Militar vai comprar as armas, ou a manutenção das armas, ou qualquer coisa barata, até R$8.000, se eu não estiver enganado, que é a 866. Mas pode ser qualquer valor, tá? É só um exemplo da 866. Você que vai fornecer as peças e a gente ganha o dinheiro. Opa,
Ele que deveria fiscalizar. Ah, mas a empresa é da minha mulher. Não vem enganar nós, não. A empresa é sua, que você colocou essa mulher de laranja. Então, se você deve fiscalizar, você não pode participar dessa concorrência. Sua esposa ou um laranja seu, né? Se eu descobrir que o cara é laranja seu, também você vai responder pelo crime, que é a participação ilícita. Aí fala o seguinte, na mesma pena incorre quem adquire para si. Olha só, adquire para si, direto ou indiretamente. Eu quero chamar a atenção nisso aí e nós encerramos. Ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeito em cuja administração, todo ou em parte, bens ou efeito em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame, deva intervir em razão do seu emprego e função, ou entra em especulação de lucro ou interesse relativamente a esses bens ou efeitos. Entendi nada, Marcelo. Vou contar para você. Existe um bem que você está fiscalizando, você não pode comprar. Não entendi ainda. Tá bom. Você foi e apreendeu um veículo. Você, policial militar, apreendeu um veículo e levou para o pátio. A multa do cara é mais caro do que o carro. Mas é um carro bom, o carro interessou a você. Você fala para o cara, eu compro esse carro para você, milão. Se quiser, R$1.000, eu te dou nele. E aí o cara fala da gente assim, não, apodrece aí, mas eu não vendo para você. Tá bom, eu te dou 1.500. Aí o olho do cara cresce, você vai e compra o carro do cara. Mesmo para você regularizar. Você, agente público, não pode comprar esse carro. Sério? Sério? Você que deve fiscalizar, guardar, fiscalizar, você não pode comprar esse bem. E nem qualquer outro bem que está ali. Vamos imaginar uma situação que eu já vi acontecer. Já vi. É claro que cada caso é um caso. O cidadão envolveu em um acidente, veio a óbito, ou foi a óbito. A mãe resolveu vender o veículo. E por um preço, até mesmo que não entendia muito de veículo, um preço bem camarada. O agente policial, opa, eu compro ele. E comprou. Para ele não deu nada, mas é um crime. Ele não pode comprar esse veículo. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. A gente vai voltar com tudo. Esse é o último tópico do edital de vocês. Próximos, a gente vai começar do zero até o final, até a aprovação de vocês. Sucesso!